meus amigos, boa noite, tudo bom? Sou eu aqui passando de novo, com licença. Gostaria de chegar um pouquinho, se vocês me recebem na casa de vocês. Eu gostaria de primeiro adorar a Deus com um hino. Podemos? Vocês adoram comigo? Ele é bem conhecido, olha só. E depois eu gostaria de estar trazendo uma palavra. Eu esqueci, já ia esquecendo. Deixa seu like aí no canal. Eu vou estar trazendo uma palavra, mas antes eu vou estar adorando com um hino, tá? Eu gosto muito de adorar a Deus. Então, a palavra está em Mateus. Mateus, quem tem a Bíblia, a mamãe, o papai, os filhinhos, tem uma Bíblia aí. Então, pega a sua Bíblia para junto nós estarmos vendo uma palavra com o evangelista Pirulito. Que Deus tem tocado no coração, assim, tocado na mente, é uma necessidade assim que eu sinto que Deus tem ansiedade por isso, que Deus anseia, digamos assim. Porque Deus não fica ansioso, mas Ele anseia porque Ele nos ama, entendeu? E essa palavra, isso que essa palavra fala, tem levado muita gente para aquele outro lugar triste, sabe? Que as pessoas às vezes acham assim, porque eu quando eu partir eu vou para o céu. Mas tem uma condição para entrar no céu. E eu vou falar sobre uma condição muito importante hoje, tá? Que está no livro de Mateus. Vocês já podem ir vendo aí. Mateus do 21 até o 30 e poucos, tá? Aí agora depois a gente vê, mas vamos adorar. Vamos, crianças. Olha um hino assim, ó. Ó, é muito lindo, eu amo esse hino. Eu quero mais ele. Mais de ti, Jesus. De ti, meu amado. De ti. Eu levo os dedos, às vezes. É lindo, não é? Mais e mais, mais. Oh, glória a Deus, coisa boa, né, irmãos? Coisa linda. Vou deixar passando aqui, então, de fundo, assim. Eu gosto muito desse hino, mas vamos para a palavra. Vamos para a palavra nesse dia. Vamos para uma palavra muito importante que Deus quer falar com todos essa palavra. E muitas vezes as pessoas estão passando por isso. Deus tem intensificado, batido nesse assunto no meu coração, porque eu vi uma pesquisa, meus amados, meus irmãos, que 80% da igreja brasileira tem caído nisso. Nisso aqui, não só as ovelhinhas, mas a liderança da igreja tem caído nisso. E sem isso aqui ninguém verá Deus. Ninguém, você se engana. Você se engana. E eu vou dizer uma coisa que eu tenho aprendido também, que depois do nome de Jesus, esta palavra é a que mais faz com que aconteçam milagres na vida do homem. É a palavra perdão. Essa palavra é maravilhosa. E ela anda sempre de mão com Jesus, com o Evangelho. O Evangelho todo ele, desde o Antigo até o Novo Testamento, até Apocalipse, todo ele fala sobre o perdão. Pois é, e é um assunto muito importante para a minha vida e para a sua vida. Então vamos ler juntos? Quem tem aí
não deixa de deixar o seu like no canal, tá? E inscreva-se também, papai, mamãe, crianças. Então diz assim, ó, no capítulo 18, no versículo 21 do livro de Mateus, diz assim, ó. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, aproximou-se de Jesus, né? E perguntou, o apóstolo Pedro, né? Perguntou, Senhor, até quantas... Ainda ele não era apóstolo ainda, né? Ele era um discípulo, não é? Então ele perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoarei? 7 vezes, tá bom? E Jesus disse assim para ele, respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Aí Pedro pensou assim, mas Jesus, 70 vezes 7 é muito. Aí Jesus perguntou para ele assim, Pedro, e quantas vezes eu já te perdoei? E quantas vezes eu vou te perdoar até enquanto você existir? Você não sabe quantos anos você terá de vida. Mas quantas vezes você já errou e vai errar? E todas as vezes eu vou te perdoar. Eu quero que você tenha a mesma atitude que eu, Pedro, pois eu estou te ensinando. Você é meu aluno agora, Pedro. E eu estou te ensinando para que tu depois ensine os outros. E eu aprendi isso. Então agora Jesus está me levando a ensinar vocês, entendeu, papai, mamãe, crianças? Aí diz assim, ó. Jesus então resolveu, vou contar uma história, Pedro, eu vou contar uma história, uma parábola, uma história. Eu vou te contar uma história, Pedro. E ele disse assim, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E aí ele mandou os ministros lá do rei fazerem a contabilidade, as contas, tudo, e chamarem as pessoas que deviam. E aí os ministros chamaram, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 denários. Quem sabe quanto é 10.000 denários? Você sabe? Olha só, eu fiz uma pesquisa. 10.000 denários é uma conta que Jesus fez para mostrar para eles que a dívida que eles têm, que você tem com Deus, ela é impagável. Um denário era 10.000 denários, mas vamos ver quanto era um denário. Um denário era 35 quilos de prata. Agora 10.000 denários, meus irmãos, são 350 mil quilos de prata. Não tem como pagar, é impagável. Aí o que aconteceu? Esse homem que devia ao rei, pegou e disse assim, trouxeram-lhe um que ele devia 10.000 talentos, 350 mil quilos de ouro. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a esposa dele, os filhos e tudo quanto ele possuía, até que pagasse toda a dívida, até que a dívida fosse paga. No versículo 26, então o servo, prostrando-se, reverente, suplicou, pediu, por favor, pelo amor de Deus, se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se. O rei se compadeceu dele, teve misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é o que a gente dá às pessoas, que a gente cede a elas, quando elas não merecem, porque se a pessoa merecer, não é misericórdia, não é? É como a graça, um favor imerecido. Então Deus também quer que tenhamos graça, quer que também abençoemos as pessoas com favor não merecido, imerecido, que é a misericórdia, quando a gente oferece a nosso irmão. Isso não é simplesmente, meus irmãos, uma coisinha. Isso é muito profundo, tanto é que está lá no Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas ofensas. Você pode jogar os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É assim. Quer dizer que se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoará. E se nós perdoarmos com o perdão que o diabo inventou agora do Paraguai,
Assim eu perdoo você, mas eu não quero ver a sua cara nunca mais. Assim, dessa mesma maneira, Deus perdoará você, papai, você, mamãe. Eu perdoo você, mas eu não quero ver nunca mais a sua cara. Afasta-te de mim para o fogo eterno. Será esse o julgamento? Ou então você diz, eu perdoei, mas eu não quero nada de você. Eu não quero nada, na dica de nada, te perdoo. Mas eu não quero na dica de nada de você. Aí você vai chegar no dia do juízo e Jesus vai dizer, olha, a última bolachinha do pacote chegou. Eu também vou te perdoar, que nem você perdoava os teus irmãos lá. Que nem você perdoou o teu pai, o teu irmão, a tua mamãe. Eu te perdoo, mas eu não quero nada de você. Eu não quero te enxergar, eu não quero ouvir a tua voz, eu não quero a tua presença, eu não quero a tua oração, eu não quero a tua adoração, eu não quero a tua oferta. Por isso, Jesus já disse ali, quando fores trazer a tua oferta ao altar, o que está escrito? Aquela passagem? E você se lembrar que você fez uma maldade, uma perversidade, causou uma mágoa no coração da ferida, uma ferida no coração do seu pai, ou de um amigo, ou de um primo, ou de um colega no trabalho, sei lá, ou na escola. Deixa ali no lado, nem coloca em cima do altar. Deus está dizendo, deixa do lado do altar ali no chão. Aí você vai, pede perdão pelo que você fez. Ou se a pessoa te feriu, te causou alguma coisa, e ela te pediu perdão e você não perdoou, então deixe aí, porque eu não recebo. Primeiro que eu nem preciso do seu dinheiro, eu não preciso da sua oferta. O que eu queria mesmo é que você entregasse o seu coração para mim, a sua vida. Eu não posso aceitar a oferta de quem, ou até a oração, ou adoração de quem não entregou a vida para mim. Primeiro entrega a sua vida. Se você entregar a sua vida, a sua vida inclui tudo, a sua mente, o seu coração. Então você tem que começar a caminhar como eu, sentir como eu, pensar como eu, olhar, ver como eu, agir como eu. Assim você será, você proclamará a minha glória entre os homens. Você manifestará a minha luz, você será sal, você será um luzeiro na escuridão. E a sua justiça brilhará como o sol ao meio-dia. Porque a justiça do homem, se não for praticada como Jesus ensinou, Jesus disse que ela é como um trapo de imundícia. Em vez de você limpar, você suja mais as coisas. Quando um trapo sujo, você vai limpar as coisas com um trapo sujo, não é, mamãe, não é, papai? Nem a criança vai dizer suja mais, tem que ser um trapo limpinho, não é? Então você tem que fazer as coisas como Jesus ensinou. Ele deixou aqui na Bíblia, a Bíblia é tudo certinho, é tudo certinho. Se não fosse importante, ele não tinha falado isso. E se isso não fosse importante, crianças, papais, lá na cruz, quando ele derramava o sangue dele por você e por mim, ele não teria dito, pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Então ele espera que você faça a mesma coisa, entendeu? Que você faça a mesma coisa. Ele não tinha pecado nenhum, e ele levou os teus e os meus pecados lá na cruz. O nosso amado foi pisado, judiado, surrado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, bateram muito, fizeram ele carregar aquela cruz, humilharam, e ainda diziam, se tu és mesmo filho de Deus, desce daí. Salva-te a ti e a nós também. Você tem ideia o que significa isso? Falar isso para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele nada, ele não de ofender, ele não disse um palavrão, nada. Você que ele foi obediente até a morte de cruz. Lembra lá quando ele estava no Monte das Oliveiras, e Deus revelou para ele que ele ia ser preso no outro dia e tudo que ele ia sofrer, e foi tanta agonia, a tristeza, a dor, o pavor que ele sentiu, que ele sabia o que ele ia sofrer no outro dia, que o sangue dele se transformou em sangue, o suor dele, aliás, se transformou em sangue, meus amiguinhos. E ele orou assim, Pai, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas
no entanto, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Olha a obediência dele. Ele não disse, pai, você quer que eu morra desse jeito por essas pessoas más? Aí não disse nenhum palavrão, como os filhos costumam dizer para os pais. Se o pai diz assim, filho, tu tem que dormir para ir à escola amanhã, desliga o teu celular às 10 da noite. O filho larga um palavrão, amaldiçoa o pai. Se o pai pede assim, filho, limpa o teu quarto, muda a roupa da tua cama, limpa o teu quartinho, arruma, o filho ofende o pai, fala qualquer, e vê, por uma coisinha mínima que o pai ou a mãe pede em casa, ou a mãe pede, passa uma vassoura no pátio, não é? Ajuda em alguma coisa, o filho já sai batendo boca, tu vê que Jesus, olha o que Deus pediu, foi muito mais que um pai ou uma mãe pede às vezes para um filho, vai dormir porque amanhã tu tem aula, e o filho quer ficar até amanhecer no celular com amizades, porque amizades boas não vão estar de madrugada no celular. Amizades boas vão estar descansando, porque elas também têm que estudar no outro dia. A não ser, claro, de repente, o fim de semana, não é? Mas durante a semana não, porque senão as crianças, os alunos vão dormir na aula. O que eles vão aprender? Se 6 horas da manhã eles desligam o celular e 7 horas eles têm que levantar, porque às 8 tem que estar na escola. Então um filho que faz isso, ele não tem Deus no coração. Não, o filho não pode fazer isso. Vejam a santidade, a obediência de Jesus, que Deus disse, eu quero não que tu simplesmente varra o teu quarto, eu quero que tu morra em morte de cruz para salvar esses pecadores, esses que ofendem os pais, ou esse pai que ofende a mãe que ofende o filho, ou que ofende o pai sai para trabalhar e fala mal do papai, os filhinhos, colocando os filhinhos contra o papai. Essas coisas que muitas vezes acontecem dentro das famílias e que é muito errado. Muito, e Deus não está nisso. Deus não está nessas coisas nem na vida de quem faz isso, entendeu? Então, olha só, ele pegou e disse, e sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. E o outro rapaz que devia somente um dia de trabalho, que era um denário. Um denário correspondia a um dia de trabalho, e eram 100 denários, então daria 3 meses e 10 dias de trabalho, era uma conta bem pagável, não é? Esse rapaz trabalhando os 3 meses e 10 dias conseguiria pagar esse homem, mas a dívida que ele tinha era impagável. E o rei perdoou ele. No entanto, o outro que devia muito menos, devia só 50 reais para eles, digamos assim, ele não perdoou. Aí, meus amigos, meus amiguinhos, as pessoas que conheciam, e os funcionários do rei, os ministros, viram isso, eles estavam ali passando e viram. Mas esse homem o rei perdoou ele, uma dívida impagável, e agora esse aqui que deve bem pouquinho, ele não perdoa. E eles ficaram indignados. E aí eles foram até o rei. E aquele homem mandou prender o rapaz que devia para ele, e que ele não poderia sair da prisão até que ele pagasse. Aí então entristeceram-se os homens muito tristes e foram contar para o rei o que eles viram ao seu senhor, tudo o que acontecera. Então o senhor, o rei, chamando-lhe, chamou ele de volta, volta aqui, servo mau e perverso. Olha só, perdoei-te a dívida, no versículo 32, do capítulo 18 de Mateus. Perdoei-lhe a dívida que era impagável. E você não teve misericórdia do teu irmão que te devia 50 reais, só bem pouquinho, tu não teve. Então agora tu serás preso. E tu não será, e vão te entregar aos verdugos, que é os demônios. E eles vão te perturbar na prisão. E você não sairá de lá até que você pague tudo que você devia. E olha que lá no início, meus irmãos, olha só, uma coisa que é muito importante que as pessoas não se dão conta, que lá no início o rei falou, não é? Que fosse vendido a esposa, os filhos, a família e todos os bens dele. E Deus perdoou. E muitas vezes quando você não perdoa, não só você traz atrapalho
Você atrai demônios para a sua vida, mas você plantando esse fruto mau e perverso, amargo, eu nem sei se isso é fruto, eu acho que isso é espinho. Você plantando espinhos para os seus irmãos se machucar, você está atraindo demônios para a sua vida. Você vivendo na mágoa, não perdoa, não tem misericórdia. O que é que diz a palavra em outro versículo? Que o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Então hoje Deus te diz aqui, se você está indo na igreja, se você é um pastor da igreja, se você é um levita, você é um obreiro, Deus manda dizer essa noite, se você é pastor, ou levita, ou obreiro, seja que for, se você não perdoa, não suba no altar para pregar. E você, levita, não suba no altar para tocar. E você, obreiro, não fique na portaria se você tem alguma coisa contra alguém. Não fique fingindo, porque Deus prefere a verdade, que você seja verdadeiro. E diga, olha, não consigo perdoar. Não consigo, me ajuda, Jesus, eu não consigo, muda o meu coração. E olha que Jesus diz, olha, é ordem, que não se ponha o sol sobre a tua mágoa, a tua ira, porque você não sabe, eu creio que Jesus disse assim, não se põe o sol, não deixa a noite chegar e se pôr sobre a tua ira, porque você não sabe se você vai amanhecer vivo, e se você morrer com ódio, com mágoa, com raiva, não liberar perdão, e se você magoou, você não pediu perdão. Eu vou te dizer uma coisa, e você morrer estando nessa condição, você não entrará no reino do céu, e lá você saberá que foi você que escolheu não entrar, por a tua vontade, porque Jesus ensinou você a orar, e você muitas vezes orou, perdoa-nos, assim como nós perdoamos, e Deus disse que se você não perdoar, então, os pecados dos seus ofensores, tampouco Deus perdoará você. Isso está escrito aqui, deixa eu ver, vamos continuar. Assim também, olha só, nos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo ou de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão, ele também não vai perdoar você. E se você não for perdoado, infelizmente você não entrará no reino dos céus. Não, porque lá não pode entrar pecado, entendeu? E tem uma pessoa que morreu pelos teus pecados, e que é o Filho de Deus, sabe? Antes dele morrer, ele era o unigênito de Deus. E no momento que ele entregou, que ele pagou a dívida, ele comprou você, comprou eu, ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. E a vida de Jesus era uma vida de perdoar. Ele perdoava, ele restaurava, ele curava, ele era um médico, porque ele curava. Então a igreja poderia se dizer que é um hospital, e ele também era um professor, porque ele ensinava. Então a gente poderia dizer que a igreja também é uma escola. E se você quiser aprender de Jesus, você deve se congregar numa igreja, procurar perto da sua casa uma igreja. Não é? Se você tem mágoas, se você tem dúvidas, se você quer aprender de Deus, vai na escola. E você tem problema de saúde, você não consegue perdoar, e muitas vezes os problemas de saúde das pessoas é porque elas não perdoam. Você sabia? Você entra até em depressão, você tem doenças emocionais ou até físicas, e isso a ciência comprova, não é? Porque o não perdoar atrai todo tipo de coisa ruim, porque não perdoar gera feridas na alma da pessoa. A mágoa gera feridas. E você sabe que eu aprendi que quando Jesus estava curando, os fariseus disseram, ele cura em nome de Beelzebu. Aí eu fui procurar, quem é esse Beelzebu? Fui pesquisar, a gente tem que pesquisar para saber. Aí eu descobri que lá o povo cananeu, eles a uns 30 quilômetros de Jerusalém, eles tinham um altar lá, um lugar que eles adoravam esse Beelzebub, era o Beelzebub, que queria dizer o Senhor dos Exércitos. Mas aí
eles levavam para oferecer coisas perecíveis, animais e coisas, e largavam, deixavam ali, e aqueles animais apodreciam ali, era um cheiro terrível, terrível, e juntava moscas e moscas e moscas. Aí aquela entidade, aquela coisa que era uma coisa demoníaca, né, passou a ser chamada de Senhor das Moscas, porque ninguém conseguia chegar perto, era um mascaréu. Então, o que a gente aprende com isso, meus irmãos, minhas irmãs e crianças? Que feridas abertas, não tratadas, elas infeccionam e elas cheiram mal, e aquele cheiro atrai as moscas. E quando você não perdoa, você está abrindo a sua vida para que Satanás, para que Beelzebul possa vir ali atrapalhar a sua vida. Não faça isso. Sabe, quando você nega Deus, porque quando você não perdoa, você nega Deus. Quando você não perdoa, eu aprendi isso também, você está se colocando no lugar de Deus. E sabe quem quer se colocar no lugar de Deus, já tentou lá no céu. Não deu certo, Deus expulsou ele de lá. E ele, com a mentira, com o engano, conseguiu convencer 1/3 dos anjos a seguir e se rebelar contra Deus. Porque a rebelião é como diz a palavra, é como pecado de feitiçaria. E quando você não perdoa, você está se colocando em rebelião contra Deus. Então, Deus lançou o diabo aqui para baixo. Aí aqui ele quer se assentar no trono de Deus. Você quer ser como o diabo? Você quer se comparar com o diabo? Você quer tomar o lugar de Deus? Você quer ser juiz dos seus irmãos? Que você não perdoa? Você acha que você, como diz o é a última bolachinha do pacote? No céu não entra a última bolachinha do pacote, porque a coisa que impede as pessoas de perdoar chama-se orgulho. Orgulho. E Deus detesta orgulho. O orgulho é um pecado que Deus abomina. Deus diz assim: eu resisto ao orgulhoso, mas eu dou graça ao humilde. O humilde, quando ele erra, ele pede perdão. E o humilde, quando erram com ele também perdoa. Agora a pessoa cheia de si, cheia de arrogância, acha que é. Porque ela acha, porque eu sou. Você não é nada. E o que espera você é tão triste. E lá naquele lugar, você que não perdoa, você vai passar a eternidade dizendo: eu estou aqui porque eu não perdoei. Eu estou aqui porque eu não perdoei. Porque eu não perdoei o fulano, porque eu não perdoei meu pai, porque eu não perdoei meu irmão, porque eu não pedi perdão para o meu pastor, porque eu era arrogante. Por isso que eu estou aqui. Porque a palavra ensina que aqueles que forem para lá, eles ainda, além de estar lá sofrendo naquele lugar de treva e de extrema solidão, eles ainda vão estar repetindo por que eles estão lá. Eternidade. E eu quero estar junto com o meu Senhor no céu. Por isso eu liberei perdão. Tem pessoas que eu amo muito, que eu choro de saudade, sabe? Que me fizeram muito mal. E eu tratava elas com todo o amor e carinho. E muito triste porque elas também foram orientadas a me fazer mal. E elas me fizeram. E elas não se arrependem. E eu choro, fico triste porque eu não quero que elas vão para o inferno. Eu não quero. Eu amo. Como você vai querer que uma pessoa que você... A palavra de Deus diz que nem para o inimigo a gente nega um copo de água. Não é que a gente não trata mal nem os inimigos. Então como é que eu vou querer que uma pessoa que eu amo vá para o inferno? Então, a palavra de Deus nessa noite, espero que tenha servido para vocês, né? Fechem as portas da sua vida para o inimigo. Não espere acontecer algo tremendamente ruim para você acordar e ver que você está indo na contramão do céu, na contramão, com o coração duro contra Jesus. A palavra de Deus diz assim: como é triste, como é duro, como é dolorido recalcitrar contra os aguilhões. Não é aguilhões, são as pontas das lanças, assim, das coisas, né? De uma ferramenta que eles usavam para cutucar o boi, assim, para o boi puxar o arado, sabe? Então ele diz assim: como é triste recalcitrar, chocar contra aquilo, porque quem choca contra aquilo se machuca ela mesma, entendeu? Você não perdoar o seu irmão é como você dizer assim: eu vou tomar um copo de veneno porque eu não gosto, porque eu fiquei magoado. Você vai se prejudicar você. Você vai se afastar de Deus. Você vai andar sem Deus, achando que Deus está com você. Você querendo ser justiça. Seja a justiça de Deus, então. Se você quiser ser a justiça de Deus, faça o que Deus faz. Perdoe, tenha misericórdia. Entendeu? Aí você será a justiça de Deus. Aí a tua justiça brilhará como o sol ao meio-dia.
Que fiquem todos em paz, meus irmãos, minhas irmãs, crianças, que vocês tenham gostado dessa história. Que Deus tem falado muito comigo sobre o perdão, porque muita gente que está dentro da igreja e por um infarto, ou um acidente, uma bala perdida, perde a vida e não vão para o céu. Não vão para o céu, porque elas próprias estão impedindo elas mesmas de ser perdoada, porque Jesus disse que quem não perdoa não será perdoado. E sem perdão ninguém, sem santidade, sem misericórdia, sem amor a Deus, ninguém entrará no reino do céu. E não tem como você amar a Deus se você não amar o seu irmão, o seu próximo. Entendeu? Vocês compreenderam? Então está bem, eu acho que eu fui bem claro, não é? Então a mensagem que Deus me deu, eu entreguei. Que Deus abençoe a todos vocês, crianças, papais. Eu vou desligar aqui. Tchau, 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 meus amados.